A paz do Senhor a todos. Venho nesse dia gravar o terceiro vídeo, sobre a Bíblia Sagrada. E hoje eu quero falar nesse terceiro vídeo sobre o material usado da escrita da Bíblia. O material que foi usado na escrita da Bíblia. Primeiro, quando nós olhamos e vemos, o primeiro material escrito na Bíblia foi o papiro. Para nós é estranho, mas era uma planta aquática lá do Egito, aproximadamente lá dos 3.000 anos antes do início da era cristã. Então ele era uma planta que encontrava só no Egito, depois foi exportado para a Palestina, para a Babilônia. Então ele era usado o caule da planta, cortado em pedaços de aproximadamente 40 a 45 centímetros, e aí depois desse tamanho, então ele era batido, era um padrão de 20 folhas no tamanho, e as folhas depois de feito era de 35 a 37 centímetros essas folhas. Então esse era o material papiro. Aí depois do papiro, aí veio um material mais superior, que foi o pergaminho. O pergaminho era feito de pele de animais, como cabra, ovelha, e era curtido, preparado. O pergaminho era usado desde 1288, antes do início da era cristã. Então ele era bem superior ao papiro. E aí ele era empregado, e outra, era de animais limpos, cerimonialmente limpo para os judeus. E ele era empregado na forma, aí ele já era empregado na forma de rolo, já conseguia fazer o rolo. Quando você lê os profetas, o profeta Isaías, enfim, estava no livro do profeta Isaías, que era o rolo. Então então veja aí, e a escrita, o material para escrever nesse papiro, nesse pergaminho, era uma tinta, a tinta era carvão vegetal pulverizado com uma goma ou azeite. Era tipo uma mistura de carvão com ferro para poder escrever nesse material, para não soltar. Então, e o formato formato dos antigos da Bíblia, o formato antigos da Bíblia, quando você olha lá, o formato não era o formato que nós temos hoje, aí da Bíblia, mas nós vamos chegar lá explicando como foi. Mas o formato antigo da Bíblia era o rolo. Então depois do segundo século, depois do início da era cristã, ele foi substituído pelo códice. Códice era uma coleção de folhas de material de escrita dobrada, protegida por uma capa. Então veio sempre aperfeiçoando. Isso foi já no ano, aproximadamente depois do ano 100, depois do início da era cristã. Então veja aí o material que foi usado da Bíblia. E no próximo vamos falar sobre já a composição da Bíblia. Até mais, fica na paz.